Olá, é o Ricardo da JR Portões. Eu tive uma história que eu escutei na internet e queria repassar aqui, que é a respeito do bambu chinês. O bambu chinês passa o primeiro ano, depois de plantado ele não cresce. Passa o segundo ano, ele não cresce. Terceiro ano, o bambu não cresce. Passa o quarto ano, ele não cresce nada, o bambu chinês. No quinto ano, a história lá na China conta que no quinto ano o bambu chinês cresce e repentinamente ele chega a 12 metros de altura. O que é interessante aqui nessa história aí, que os 12 metros de altura que ele pega, as pessoas pensam que é algo que aconteceu de repente, mas já é uma coisa que no primeiro ano não nasceu nada, não cresceu nada. E por baixo da terra ele cresceu. Segundo ano a raiz cresceu mais ainda e ninguém tinha percepção disso. No quarto ano tinha uma raiz muito maior e ninguém tinha se apercebido disso. E no quinto ano é que o bambu chinês cresce e com pouco tempo ele pega 12 metros de altura. Nesses 12 metros de altura, as pessoas ficam admiradas vendo que de repente, né, cresceu. Isso acontece com a gente. Acontece com a gente que a pessoa vai adquirindo conhecimento e nada se manifesta profissionalmente. E passa o segundo ano, a pessoa adquirindo conhecimento e nada se manifesta. De repente, aquela pessoa dá um boom, aumenta em conhecimento, aumenta em sabedoria, aumenta a produtividade, aumenta no campo de trabalho que ela faz algo extraordinário que as pessoas admiram e as pessoas pensam que é por acaso, as pessoas pensam que a pessoa deu sorte na vida e não é, é conhecimento adquirido, mas a aplicação de ação diária ou ação em conjunto com o que a pessoa está aprendendo. Então, todos nós temos essa capacidade de aprender, todos nós temos a capacidade de, aos poucos, ir adquirindo um conhecimento. E nos dias de hoje, a gente percebe que esse conhecimento está cada vez mais em abundância e com mais facilidade, porque cada um pega na mão um celular e consegue buscar cada vez mais o conhecimento, a dúvida que tem, ela pode puxar no Google, pode puxar no YouTube, pode puxar cada vez mais conhecimento inovador que vai agregar muito para essa pessoa. Então, nos dias de hoje, as pessoas têm que buscar esse conhecimento, porque esse conhecimento é que vai fazer com que a pessoa progrida, tenha uma empresa, tenha um trabalho, sustento, de modo a ser que nem o bambu chinês. Muitas vezes a pessoa está adquirindo conhecimento, nada aparece, mas passa 1, 2, 3 anos, no quarto ano começa a manifestar aquele conhecimento que a pessoa tem. Então, eu digo para vocês aqui, isso aconteceu comigo muitas vezes. Conhecimento que eu estava no YouTube, no Google, cursos que eu fiz, e eu percebo que somente depois de muito tempo é que eu fui perceber, que as pessoas foram perceber a diferença que existia do Ricardo com um conhecimento limitado. O Ricardo que era apenas um funcionário da Ford, uma pessoa que mandava currículos, para o Ricardo que hoje trabalha como autônomo, né, como manutenção de portões na JR Portões. Então cada um de vocês pode ter certeza que se você se apegar a um conhecimento que você se identifique, se essas palavras que eu estou falando aqui faz algum sentido para você, procure mais, procure curtir, compartilhar, assina nosso canal, porque está sendo apenas o começo. A gente vai estar fazendo uma série de vídeos onde eu vou estar explicando mais e mais assuntos, até mesmo alguns assuntos que, mesmo que a pessoa não se identifique com manutenção de portões, mas a pessoa se identifica com uma pequena empresa, a pessoa que tem uma pequena empresa, ela vai poder escutar um pouquinho do que veio na minha mente, o conhecimento que eu adquiri
para poder tirar aquela mentalidade de funcionário, a mentalidade de empregado que eu tinha, e que quando a pessoa tem esse tipo de mentalidade, ela não progride na questão empresarial, na questão de empreendedorismo. A pessoa não progride, porque a mentalidade está focada como um empregado, entre aspas, um escravo, né? A pessoa quer se escravizar naquele serviço, ficar trabalhando lá 8, 9, 10 horas por dia, para no final do mês ter um salário. Então, assina nosso canal, aperta o sininho e compartilha com alguma pessoa que você vê que se conecta com esse tipo de pensamento, com esse tipo de raciocínio, porque nós vamos produzir mais vídeos onde eu vou estar espalhando, explicando muitas vezes o que veio na minha mente, quais são os conteúdos que me fortaleceram em fazer cada vez um trabalho melhor, tá bom? Até mais, tchau, tchau.